Vamos a 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 5 a 13, uma passagem conhecida. Vocês sabem que a arca foi levada de Israel pelos filisteus, passou 7 meses na terra dos filisteus, uma história muito interessante. Depois, os próprios filisteus, porque foram muito agredidos por Deus, vingados por Deus pelo que estavam fazendo com a arca dele, deu doenças de todo jeito. Então eles devolveram a arca com uma cidadezinha, e lá alguns foram olhar para dentro da arca, morreram vários. Então mandaram ir para outro lugar, e ali ficou um homem chamado Abinadab. E aí nós vamos ver Davi com vontade de trazer a arca, quando ele assumiu o reinado. E aconteceu um acidente lá. Então, 1 Crônicas 13, 5 a 13. Reuniu-se, pois, Davi a todo Israel, desde Senhor, do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim, era o lugar onde ela estava. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, um outro lugar perto dali. Eu não vou explicar detalhadamente o que aconteceu aqui, mas obviamente vem logo a ideia de algum tipo de ou de reverência, ou de algo que ele fez, que desagradou muito a Deus, e o próprio Davi explica isso. Meses depois, 3 meses depois, ele cria coragem para ir de novo tentar trazer a arca para Jerusalém. Aqui no capítulo eu anotei, porque são várias passagens aqui, 1 Coríntios 15, 1 Crônicas 15, 1 e 2, diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Começou a preparar o lugar. Parece que antes não tinha preparado coisa nenhuma. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Pulemos o versículo 11. Chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, tal, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então, Davi aqui, ele praticamente explica, embora não completamente, mas a lei proibia que os objetos santos do tabernáculo não fossem tocados, inclusive e muito especialmente a arca. A lei dizia que a arca devia ser carregada por varas, tinha
4 argolas, 2 de cada lado, e as argolas uma vara atravessava 2 argolas, outra vara atravessava mais 2, e levantava então, sem tocar na arca. Eles pegavam na vara que estava dando sustentação às argolas. Era assim que era feito. E talvez tenha sido feito na hora de colocarem no carro 3 meses antes. Não diz como é que colocaram no carro, mas aqui comenta que ela tinha argolas, então, e tinha varas. Então talvez tenham levado, de fato, a arca pelas varas lá para esse carro de boi, 3 meses antes, e os bois foram andando, e esse homem usar, os bois tropeçaram, e ele estendeu a mão para segurar a arca. Não se sabe se a arca já estava caindo, se ele ficou com medo dela cair, o tamanho desse tropeção que os bois deram, nós não temos detalhes. Nós só sabemos uma coisa, é que despertou a ira de Deus que matou Uzá. E sabemos também que a lei não foi obedecida naquele momento, porque ele tocou a arca e não era para ter tocado. Isso nós sabemos e poderíamos tirar várias lições daqui. Eu até acho que já preguei sobre isso em algum momento. Mas o que eu gostaria hoje de fazer quase uma especulação, uma sugestão para vocês. Por trás da especulação não tem especulação nenhuma, é claro, então estaremos pisando em terreno sólido. Mas para esse caso de usar, é um pensamento que me ocorreu. Quem era esse Uzá? Até aqui não diz, mas na passagem paralela, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, diz quem é Uzá. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, que é a passagem paralela que conta a história lá dos bois e da morte de Uzá. Só que aqui fala, 2 Samuel 6 e 3, puseram a arca de Deus num carro novo, mesma história, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Opa! A arca estava na casa dele. Aí isso me veio à mente. Estava na casa dele. Quanto tempo ela ficou lá? 1 semana? 2 meses? Vamos para 1 Samuel 7, versículos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Obviamente, irmão dos outros 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, e continua. 20 anos esteve a arca na casa dele. Dele, quer dizer, de Uzá, e do irmão e da família, cujo chefe era Abinadab. Detalhe, esses 20 anos é um tempo mínimo. Tem quem fale em 80 anos, que a arca que ficou lá. Tem quem fale em 60 anos, tem quem fale em 40 anos. É um assunto controverso, e interessante, inclusive, mas, no mínimo, 20. Seja como for, o que me ocorreu, esse homem, se ele tivesse 30 anos, no momento em que ele estendeu a mão para tocar na arca, ele tinha 10, quando a arca chegou lá. Era um menino. Então ele cresceu vendo a arca na casa dele.
se ele tinha 18 anos de idade, quando ele nasceu, a arca já estava lá há 2 anos. Ele nasceu vendo a arca na casa dele. Se foi só 20 anos que a arca ficou lá. Então, a especulação que eu faço, o pensamento que eu faço é, porque não diz o que estava no coração deste homem para ele fazer isso. Esticar a mão e desobedecer. Foi ignorância, ele não sabia que a lei proibia, mas ela tinha argolas e fala que estava até com as varas lá. Então, foi reverência mesmo, ele era muito avoado, foi instinto, não deu tempo, foi zelo, não sabemos. Sabemos uma coisa, que Deus vê o coração, e sabemos que Deus o matou. Então, obrigatoriamente, o coração dele era ruim? Não, porque Deus pode ter visto o coração dele está ok com Deus, está limpo diante de Deus, no caso do instinto, ou coisa assim, não é uma coisa maliciosa dele, uma irreverência dele, pode não ter sido, e mesmo assim Deus pode ter matado? Pode, Deus é Deus. E ali tinha a questão do exemplo. Há no mínimo 20 anos, 21 no caso, porque 7 meses ficou lá no meio dos filisteus, 3 meses lá em Bet-Sames, e mais 3 depois dessa ocasião, no mínimo 21 anos ela esteve fora de Jerusalém, fora do lugar onde eles se reuniam, não é fora de Israel, porque ela estava em Judá esses 20 anos últimos aqui, mas não estava no lugar para ser adorada, antes era em Silo, depois Jerusalém e às vezes em algum outro local, não é muito claro não. E depois virou Jerusalém mesmo, porque Davi conquistou Jerusalém, como vocês sabem. Seja como for, o povo de Israel estava desacostumado com a arca, e o próprio povo talvez precisasse ali de instruções e de um exemplo, de uma lição exemplar de Deus. Olha o que eu vou fazer com quem não respeitar essa arca. Não sei. Então, uma coisa a gente pode praticamente afirmar, que Uzá estava muito acostumado com esta arca na sua casa. Tudo bem, ele tinha 40 anos nesse dia aqui. Tá bom, então, se a arca ficou lá só 20 anos, esse só é muito ano, né? Então, se ele tinha 40, quando a arca chegou lá, ele tinha 20. Agora já tinha 40. Então, ele ficou super acostumado. Imagine você passando 20 anos na sua casa, vendo um objeto lá, todo dia, de manhã, tarde, de noite, todo dia estava lá. A arca em algum lugar lá, e quer chover, quer fazer sol, ele estava lá, fazendo parte da estrutura da casa dele, dos móveis, das coisas dele lá, mesmo que estivesse num canto e sendo respeitada lá, mas estava lá. Então, o que me ocorreu é se por acaso ele não criou uma familiaridade com a arca. Quase como se fosse algo caseiro, algo ali que já num certo sentido, já preenchia o dia a dia dele, não era mais nenhuma novidade, não era um objeto de temor, um objeto de respeito muito grande, não de adoração, claro, mas de um temor muito grande, de uma atitude. Se quiser incluir a ideia de medo, que inclua, porque temor inclui medo, mas reverência e tudo mais pelo que representava aquela arca. Querendo ou não, mesmo que a arca parecesse abandonada, que no certo sentido quase estava mesmo, 20 anos ali, ou pode ter sido 40, como já falei, não sabemos, que Saul disse que Saul não deu o menor valor para a arca, enquanto Saul foi rei. Então estava meio abandonada ali, estava. Mas era a arca de Deus. Não mexa com aquilo, não, aquilo é santo. E talvez a própria familiaridade com aquela arca tenha gerado em Uzá um clima de naturalidade, ou quase isso, se não exatamente igual a uma cadeira qualquer, mas
não nem perto do que ele deveria ter de atitude para aquela arca. Quer ter ficado na casa dele 10 meses, ou 20 anos, ou 40, ou 60 anos. Então, como eu disse, isso veio à minha mente, se não seria uma explicação razoável, e estou admitindo que é especulação. Aí eu disse, mas o resultado da especulação não é terreno frouxo, não, é firme, ou seja, aí é bíblico. Muito cuidado em honrar as coisas que Deus valoriza, que Deus diz que é santo, que Deus diz que Ele coloca a atenção dele sobre. Muito cuidado. A Bíblia tem algumas passagens, Ezequiel tem 2, reclamando de sacerdotes que não sabiam distinguir entre o santo e o profano, reclamando duramente como uma coisa muito grave. E tem outra passagem que diz, ao contrário, então, falando numa época de restauração, coisa assim, então vão saber distinguir, aí, de novo, o santo do profano, esta ideia. Então, quer tenha acontecido isso com o usar, ou não, que isso é só uma sugestão, mas é fato, sim, que nós devemos ter muito cuidado em não vulgarizar pela familiaridade com aquilo que Deus diz que é muito valioso aos olhos dele. Poderia ser muitos exemplos. Querem ver um? Ceia. A ceia. Eu não sei porque tanto valor e tanta coisa assim em torno daquele gesto que a gente faz aqui, ou daquela cena que a gente faz aqui, um pão e um vinho, um cálice. E eu não entendo muito isso não e tal. E todo mês repete. Familiariza. E Deus diz assim, eu mato quem não tomar isto que você acha muito simples, com respeito. Porque, para mim, isto é de uma importância tal que eu mato. Faça adoecer, dou doença, dou câncer, do Covid, sei lá o quê. Porque Deus diz, é santo para mim, vocês tomem cuidado. Mas porque todo mês a gente se acostuma. Pode usar o argumento que quiser, ou a desculpa que quiser. Deus tem coração largo, Deus é misericordioso, mas não brinque com isto, porque ao mesmo tempo Deus é rigorosíssimo com a santidade dele e com o respeito que é devido a ele. E às vezes ele parece que enfatiza a misericórdia, enlarguece, e às vezes que ele é duríssimo como aço. Parece que esqueceu até que é misericordioso. Claro que não esqueceu, ele desempenha os atributos dele de uma maneira absolutamente coordenadas e perfeitas, mas nós mesmos não entendemos bem como é que ele faz, e mesmo que entendêssemos, não interessa, é o que ele diz. Pegar a palavra de Deus para ler. Você sabe o que você tem nas mãos? Você sabe o sangue que foi derramado para que isso aqui está nas suas mãos? De profetas, de crentes fiéis, o sofrimento que se passou. Pai, isso aqui está nas suas mãos, e você abrir e ler, e ainda se dá o luxo de dizer, com razão, isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, isso aqui é a palavra de Deus pura. É bom dizer, né? E o que está aqui não tem erro, eu creio nisso, você crê nisso? Creio. Você honra de uma maneira proporcional ao que você diz que crê, cada vez que você pega ou ouve esta palavra.
Eu acho que poderiam ser muitos os exemplos. Um crente é templo do Espírito Santo, um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. E Deus diz que vai destruir quem mexer com o templo do Espírito Santo. Não mexa com isso aqui não, isso aqui foi comprado com o sangue de Cristo. Não mexa. Então você tem muito cuidado em tratar um irmão, uma irmã, em julgar, em avaliá-la devidamente, porque Deus diz, é santo. Para mim, essa pessoa aqui é de Cristo, é santa. Ah, porque você não conhece, eu conheço. Assim não. Você conhece os defeitos dela? Você vai por aí? Você vai por esse caminho? Então, às vezes, o crente ele se familiariza muito com as coisas sagradas que estão ao redor dele, coisas, digo, incluindo valores sagrados, que a gente corre um risco grande de tropeçar sem sentir ou sentindo, com malícia, talvez quase nunca, porque eu acho que o crente não vai fazer isso com malícia, de propósito, desrespeitar as coisas de Deus, vamos até deixar essa hipótese de lado, mas de uma maneira avoada, não prestar atenção, de uma maneira irresponsável, de uma maneira inconsequente, obrigado. Né? Cuidado, gente. Vamos orar a Deus e pedir a Ele para nunca nos familiarizarmos com as coisas que Ele declara santo, ao ponto de não tratá-las como de fato sendo coisas santas, porque estaremos desrespeitando não aquela coisa ou aquele valor, ou mesmo aquela pessoa, estamos desacatando o próprio Deus, que quer que tenha acontecido com Uzá. Ele desacatou o próprio Deus e pagou com a vida dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sempre respeitar, aquilatar corretamente as coisas que Tu declaras que são santas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.